Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Beatriz, sou acadêmica de medicina da UFAM, e sejam todos bem-vindos a mais uma live do Telesaúde UFAM. Nós estamos muito felizes com a sua participação e também com a sua curiosidade sobre esse tema tão importante que é a vacinação em crianças. Para isso, nós convidamos o Dr. Antônio Carlos Silva, que é cardiologista pediátrico no Hospital Francisca Mendes e também possui especialização no Instituto do Coração INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a FMUSP, para sanar ali as principais dúvidas a respeito dessa temática. E agora nós vamos conhecer quem vão ser os nossos mediadores da live. Boa noite, queridos ouvintes. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Laura, estudante de medicina da UFAM. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Frederico Mendes e também sou acadêmico de medicina da UFAM. Olá, boa noite. Me chamo Rachele Ramalho, sou acadêmica de educação física pela UFAM também. Então, como sabemos, o Brasil tem uma longa história envolvendo vacinas, né? Desde a época da revolta das vacinas em 1904, até mais recente com a vacinação contra a Covid. Apesar dessas controvérsias acerca da vacinação no nosso país, sempre tivemos uma alta taxa de imunização. E além disso, também, gente, vale ressaltar que a mais nova vacina contra a malária, que aliás é a primeira vacina, né, do seu tipo, foi criada graças a estudos do casal de pesquisadores brasileiro, a grande cientista Ruth e o seu marido Vitor. Bom, vamos começar agora com algumas perguntinhas para o doutor. Primeiramente, muito obrigado de nos dar um pouco do seu tempo, doutor. E eu queria, primeiramente, que o senhor se apresentasse um pouco. Então, boa noite a todos. Quero agradecer ao convite, especial à enfermeira Adriane, que me convidou aí para esse bate-papo. É uma honra voltar aqui à UFAM, né? Estou me sentindo na UFAM, né? Com todos os acadêmicos aqui reunidos. Então, eu sou egresso da UFAM, eu cursei a faculdade de medicina na UFAM, entrei em 1997 e me formei em 2003. Né? Inicialmente, com a vontade de ser pediatra, então eu fiz a pediatria geral, fui para São Paulo em 2005, fiz pediatria geral. Depois da pediatria, eu me subespecializei em cardiologia pediátrica e depois eu fiz os exames complementares, né, de ecocardiograma pediátrico, ecocardiograma fetal. Então, muita gente não conhece essa especialidade. Tem poucos mesmo no Brasil que são profissionais que se dedicam para o cuidado do coração da criança desde da barriga da mãe. Então, a gente detecta os defeitos de nascimento, indica cirurgias e é o problema mais comum que tem ao nascimento das crianças. Então, muito obrigado aí pelo convite e vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19 nas crianças. Muito obrigado, doutor. Assim, um dos assuntos mais recorrentes nos últimos dias, né, é sobre algumas fake news que têm rolado sobre as vacinas. E essa tal de miocardite, isso realmente acontece por causa das vacinas, doutor? Bem, ela acontece, mas ela é tão rara, pessoal, tão rara, que ela equivale a um risco de cair um raio na sua cabeça ao longo da vida. Resumindo, 0,01%. Então, vamos separar primeiro as vacinas que existem contra a Covid-19 nas crianças. Existem duas. Existe a vacina da Coronavac, que é a vacina chinesa, que ela utiliza vírus vivos inativados. E existe a vacina da Pfizer, que é uma vacina americana, que ela utiliza uma tecnologia de RNA combinante. Então, o que tem sido visto nos estudos dessas vacinas em crianças é que o risco o que é a miocardite, né? Vamos começar por aí. A miocardite, ela é uma inflamação no músculo interno do coração. Então, o que acontece é que
em raríssimos casos, a vacinação em crianças pode desencadear essa inflamação, fazendo com que aquele coração, ele cresça de tamanho, a força dele diminua, e com isso ele vai ter alguns sintomas de dores no peito, arritmias e palpitações. Muita falta de ar. Mas vamos lá. Eu estou falando da miocardite causada pela vacina. Só que a miocardite causada pelo vírus da Covid-19, ele é muito mais frequente. Então, o risco de miocardite pela Covid-19, ele é 6 vezes maior do que o risco da miocardite pela vacina. E a miocardite da vacina, ela costuma ser leve, autolimitada, de resolução espontânea, geralmente não precisa de hospitalização e geralmente se resolve com sintomáticos 3 a 5 dias depois. Mas a miocardite causada pelo vírus da Covid-19, ela é grave, pode deixar sequelas permanentes, risco de hospitalização em UTI e risco de morte. Obrigada, doutor, pela resposta. E, atualmente, as redes sociais, as fake news, elas exercem uma influência, né, para adesão ou não adesão da vacinação contra a Covid-19, em crianças principalmente. E um dos pontos mais levantados, que também foi mais levantado, foi a presença de mercúrio contido nas vacinas. O que é que o senhor tem a dizer a isso? Faz ou não faz mal? Esse mercúrio não faz mal. Esse mercúrio, ele é um componente do timerosal. Esse componente, ele é um conservante que ele é utilizado em vacinas multidoses, ou seja, são vacinas que têm mais de uma dose no frasco. Isso já é utilizado desde 1930, com concentrações muito, mas muito baixas. Todo o problema não há risco nenhum para a saúde, ele é expelido, isso rapidamente pelo organismo. Mas todo o problema veio em 1998, num estudo que tentou correlacionar a vacina da tríplice viral, que ela utiliza, que é para proteger de sarampo, cachumba e rubéola, fez uma associação dessa vacina com autismo. Porém, foi feito investigações e outros estudos e descobriu que, infelizmente, a pessoa responsável pelo estudo, ela recebeu um pagamento de escritórios de advocacia que eram envolvidos com processos de indenização contra indústrias farmacêuticas. O autor do estudo, ele foi responsabilizado criminalmente, perdeu o registro de médico e foi cassado, e o artigo foi retirado da revista científica. Mas desde então foi feito outros estudos em busca para ver essa relação do mercúrio, se causava alguma doença, principalmente o autismo. Em 2015 teve um estudo muito grande com mais de 95 mil crianças nos Estados Unidos para ver se tinha essa correlação, e não foi achado nenhuma relação de vacina que tem mercúrio no componente com autismo ou qualquer outra doença. Muito interessante, doutor. O próximo ponto é: a eficácia da vacina contra a Covid-19 ainda não foi comprovada. Isso seria um mito ou uma verdade? Mito total. Então, assim, vamos falar o que é eficácia, né? Hoje em dia, o que seria eficácia? Eficácia é não pegar a doença? Eficácia é não morrer da doença? Eficácia é muito maior que isso, né? Então, acho que já tem estudos demonstrando que as pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, elas podem até adquirir a infecção, só que elas adquirem com uma taxa de transmissão, o nível da carga viral do vírus na nasofaringe da pessoa vacinada já foi comprovada que ela é muito menor de quem não é vacinado. Então, se a carga viral ela é menor,
o risco de transmissão ele diminui bastante. Então, para a gente dizer que uma vacina ela é eficaz, não é só evitar a infecção, mas sim evitar diminuir taxa de transmissão, diminuir hospitalizações, diminuir sequelas e diminuir, óbvio, a possibilidade de mortes. Então, a vacina contra a Covid-19, ela é sim eficaz. Bom, doutor, ao longo do tempo, né, vimos que alguns tipos de pessoas com comorbidade, por exemplo, os mais idosos, obesos, eles foram mais afetados por essa doença. Porém, as crianças não foram tanto assim afetadas. Isso seria correto dizer que elas são mais resistentes e isso seria um motivo para não vacinar as crianças? Boa pergunta, Fred. Isso daí tem causado realmente muita confusão, porque todos nós aqui de Manaus vivenciamos aquele caos, né, há um ano atrás, com muitas mortes. E foi correlacionado naquele momento que todo mundo se preocupou com os adultos, com os idosos, com as pessoas com comorbidades, e foi visto que as crianças elas não adoeciam tanto. E foi criado erradamente esse conceito de que a criança não pegava Covid. Passou um ano, a gente está vendo uma nova variante da Covid-19. E todos nós nos surpreendemos agora com a quantidade de casos há 2 meses atrás que novamente subiu. Só que a grande diferença foi que a taxa de hospitalização não mudou tanto. A taxa de letalidade, mortalidade também não aumentou tanto, apesar de muita gente infectada. E esse vírus agora mutante, ele foi em busca de populações mais suscetíveis. E as populações mais suscetíveis são os adultos que não completaram o esquema vacinal, ou os adultos contrários às vacinas, e as nossas crianças, que ainda não tinham sido liberadas as vacinas para elas. Então, o que antes foi visto há um ano atrás que criança não pegava Covid, ela começou a pegar mais Covid com essa nova variante, e quanto mais tentar a transmissão maior, mais crianças infectadas está tendo maior risco das complicações. Então, tem aparecido mais complicações em crianças e mais mortes em crianças a partir de agora, nesses últimos meses, com essa nova variante. Um conceito errado é você comparar dados de criança com dados de adulto. Então, falando em mortalidade, na Covid-19, nesse período no Brasil, morreram mais de 660 mil pessoas, mas só 2.600 crianças. Dá uma falsa impressão de que não tem gravidade em criança. Mas a gente não pode comparar criança com adulto. A gente tem que comparar criança com criança. E quando a gente começa a comparar todas as outras doenças infecto-contagiosas que a gente conhece, sarampo, rubéola, dengue, malária, meningite, quando a gente pensa na Covid-19, a Covid-19 ela matou muito mais crianças em 2021 do que todas essas outras doenças quando foi descoberto a vacina delas. Ano passado, a Covid-19 foi a segunda maior causa de óbito em crianças, só perdia para acidente de trânsito. Então, esse conceito é errado de que criança ela não se infecta e ela não complica. A gente precisa realmente desmistificar essa fake news. Perfeito, doutor. Um ponto também recorrente da vacinação em crianças é a necessidade de vaciná-las contra doenças consideradas erradicadas ou quase erradicadas no país, como sarampo. E quanto a isso, o que é que o senhor me diz? É necessário ou não é necessário vacinar as crianças contra essas doenças erradicadas? É super necessário, Rachele. No Brasil, nós perdemos o certificado de eliminação do sarampo em 2016. O sarampo voltou a afetar o nosso país. E em 2018,
nós começamos a ter casos em Roraima, no Amazonas e em São Paulo. Pra você ter uma ideia, chegamos a ter 10 mil casos só no estado do Amazonas. E o sarampo, ele é simples de entender. Se você fizer o dever de casa, se o Brasil, se a sua casa, se o seu município fizer o dever de casa e se vacinar contra o sarampo que começou lá na Venezuela, ele não chegaria aqui. Por mais que a pessoa infectada tivesse contato com a nossa população aqui no Brasil, se você tivesse com a vacinação em dia, você não pegaria o sarampo especificamente. Então, assim, doenças erradicadas, quando você começa a baixar a guarda, o vírus ele não enfraquece. Ele vem, ele volta com tudo e faz voltar outras doenças que estavam erradicadas. Certo. E, professor, essa afirmação está correta? Não vacinar o meu filho é uma escolha pessoal e não afetará outras pessoas. Eu já ouvi, pessoalmente, várias pessoas falando isso. É verdade ou é mentira? Poxa, Laura, eu já ouvi também. É verdade, muita gente fala isso, mas é um conceito totalmente errado. Existe vamos pensar em saúde individual e saúde coletiva. Então, quando a gente fala, a gente está aqui alertando que, principalmente em crianças, existem um risco, existem complicações e existem óbitos. Então, quando você vacina o seu filho, isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor para a sua família. Você está protegendo o seu filho de uma doença. E quando você vacina o seu filho e vacina os seus entes queridos, você cria uma rede de saúde que você diminui a taxa de transmissão na comunidade. Então, você diminui a chance daquele vírus circular em uma população. E aí, a gente sai do conceito de saúde individual para um conceito de saúde coletiva. Então, vacinação, ela salva vidas. Então, o que mata é o vírus. As vacinas, elas protegem. Outro ponto também muito tocado é que as vacinas elas causam a própria doença que elas previnem. O que o senhor tem a falar sobre isso? Isso é um conceito muito utilizado, né, por quem é contra as vacinas. As vacinas, elas geralmente têm dois tipos as mais comuns do mercado, ela tem dois tipos de ação. Uma é a de vírus morto, vírus vivo inativado. E a outra é de vírus outra é uma de vírus inativado. E a outra é atenuado, desculpa. O inativado, como o próprio nome diz, é um vírus morto. Ele usa um material, ele não tem material, não afeta o teu material genético, né? O vírus não está vivo. Então, ele não vai causar doença, nem agora, e nem alterar o seu DNA de quem está recebendo a vacina. E o outro tipo de vacina é com vírus atenuado. Ali a gente tem fragmentos, sim, do vírus, e você faz com que na hora que entra no organismo, ele produza uma reação imunológica. Então, você pode ter alguns sintomas que simulam alguma doença, mas são sintomas leves e muito comuns, de dor local, dores pelo corpo, mialgia, dores musculares, febre, em alguns casos, distúrbios gastrointestinais, como vômitos e diarreias, mas a vacina que você está dando para proteger de uma doença, ela não causa aquela própria doença. Isso é errado. Certo, professor. Desculpa, doutor. O senhor poderia falar um pouco sobre o calendário de vacinação e a sua importância? Legal.
Laura, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele iniciou em 1973. E é um plano, ele é muito amplo e bem completo. Ele é referência mundial, porque ele consegue fazer que todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde estão contempladas pela população, né, pelo SUS. Então, isso é extraordinário. O que acontece é que a cobertura... Por que as doenças, algumas erradicadas, têm voltado? A cobertura vacinal, infelizmente, em função dessas fake news, mercúrio, que vacina causa doença, que a vacina vai fazer mal. Então, ao longo dos anos, a cobertura vacinal, a gente tem visto que tem diminuído desde 2015 para cá. E a gente costuma falar que as vacinas, elas têm sido vítimas do seu próprio sucesso. Tem surgido gerações e gerações de pessoas que não viram pessoas sequeladas de poliomielite, que não viram crises de meningite, que não viram pessoas com o próprio sarampo. Então, cria-se uma falsa impressão de que não existe isso daí, que essas doenças, elas são fracas. Elas são fracas porque, ao longo dos anos, gerações e gerações se vacinaram e erradicaram esses vírus. Mas, se você abaixar a guarda, esses vírus vão voltar. Então, assim, nosso calendário vacinal, ele precisa... muita gente acha assim, é uma receita de boa, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Por que essa regra? Porque isso previne doenças de voltarem. Ele é amplo, completo e muito eficaz. Perdão. Bom, doutor, aqui a gente vai abrir um espaço para a gente falar um pouquinho de uma forma mais descontraída. E eu vou começar com uma pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente para quem já é médico, né? E é uma forma de eu me encontrar também, né, como futuro profissional, que é a seguinte: qual foi o motivo pelo qual o senhor escolheu a cardiologia, né, a cardiologia pediátrica, e qual é a sua maior satisfação dentro do seu trabalho? Eu estou aqui, né, com vários estudantes aqui de medicina, né, e tem a Rachele de educação física. Então, eu, na faculdade de medicina, mudei de especialidade várias vezes, né? Eu iniciei querendo fazer oftalmologia, fui para ginecologia e obstetrícia, e cirurgia nunca foi o meu, não tinha esse dom da cirurgia, mas eu sempre estava tentando negar a grande paixão que era a pediatria. Então, o meu pai, ele é pediatra. E aí, rapaz, a gente começa a se emocionar, porque a gente cresce vendo um exemplo dentro de casa, cuidando das crianças. E no começo, não quero fazer outra coisa, mas não dava. Era uma vontade, um cuidado que eu tinha com as crianças, um jeito diferente de lidar com elas. Então, isso sempre me fascinou e não deu para negar essa minha paixão no cuidado com as crianças. Então, primeiramente, eu decidi depois assumir esse amor pela pediatria, me especializei, e o coração sempre foi um órgão para mim muito genial, né? Essa bomba cardíaca, a gente vai lembrar aqui da fisiologia, do Tratado do Guyton, né? Todas aquelas páginas ali, todos aqueles sistemas e aqueles momentos da fisiologia cardíaca, tudo aquilo sempre me fascinou. E eu, na pediatria, decidi fazer essa especialidade em cardiologia infantil. Então, hoje eu atuo
na parte em consultório privado, mas também atuo na rede pública, aqui no Hospital Francisca Mendes, que é vinculado à Universidade Federal do Amazonas, e é muita satisfação nessa minha área de você poder ajudar. Não é só as crianças. Quando você trata criança, você trata a família como um todo, né? Então, você não conquista só aquela criança. Você consegue conquistar o respeito e a admiração daquela família. Quando você detecta um problema, quando você acolhe, quando você define um tratamento e quando você consegue ver que aquela criança que nasceu com um problema de coração ou adquiriu um problema de coração com o tempo, que você, junto com o apoio da família, você consegue virar o jogo, né? A notícia ela nunca é boa, a notícia ela é muito pesada. Quando você geralmente está na maternidade, que você está querendo voltar para casa, aquele quarto do bebê está todo pronto, e chega um médico, cardiologista pediátrico, acionado, porque aquela criança ou ficou roxinha quando chorou, o nível de saturação está baixo, os batimentos do coração estão alterados, tem um sopro no coração, e aí você faz uma avaliação, faz os exames, e ter que dar a notícia de um defeito que precisa, tão novo, ir para uma sala de cirurgia, isso é impactante. Mas estar junto da família e poder, junto com ela, ver a vitória e ver aquela criança realmente tocar a vida depois, isso é muito gratificante. Bom, com isso, vamos encerrar o episódio de hoje. E, mais uma vez, muito obrigada, doutor, por ter passado esse tempinho conosco para esclarecer questões sobre a vacinação em crianças. Eu que agradeço, muito obrigado, Adriane, Laura, Ana Beatriz, Fred, Rachele. Coração de criança, quando tiver algum assunto, me coloco à disposição novamente para a gente bater um papo. Foi muito legal. Muito obrigado de novo, doutor. Foi realmente muito esclarecedor e, com certeza, foi muito legal o nosso bate-papo aqui. E queria agradecer também os queridos ouvintes e espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente, né? E procurem ver os nossos próximos episódios e os episódios que estão nas nossas redes sociais. Não esqueçam, pegando o gancho, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @telesaúdeufam, e clicando no link na nossa bio, vocês podem nos encontrar em outras plataformas. Até o próximo episódio. E aí, calma aí, eu posso falar também na minha rede social também? Óbvio, com certeza. Com certeza. Então vamos divulgar. No meu Instagram é @drantoniocarlos.cardioped. Então, dicas dos coraçõezinhos vocês vão encontrar muito lá. Obrigado a todos. Eu já vou seguir, já. Também. Beleza. Tchau, tchau. Muito obrigado.